professora ontem na sala de aula fez a seguinte pergunta: alguém aqui sabe a diferença de Ibope para o BOPE? Aí o Joãozinho levanta a mão. Professora, essa é fácil. Ibope aumenta o número de eleitores do Lula e o BOPE diminui. Ah, professora, tirou 10. Você é um monstro, Joãozinho. Não sorri, não. Se tu sorrir. Eu também ouvi uma piada nesse sentido, em que o professor pergunta ao aluno qual é a diferença entre o Ibope e o BOPE. E aí o aluno, bem instruído, sem teoria da conspiração e sem o cinismo da extrema-direita, disse: o Ibope, ele conta o número de professores que são formados com os programas criados pelo PT. Ele conta que aumenta o número de professores, o número de universidades, o número de pessoas alcançando a educação. E o BOPE? O BOPE é prejudicado numa guerra diária, com armas liberadas pelo bolsonarismo, onde policiais morrem numa guerra lutando por um governador que quer ser eleito senador e por um bolsonarismo que quer fazer nome com o sangue de inocentes. Essa é a diferença entre o BOPE e o Ibope. Mas, você viu aí, o perfil dela diz que ela é mãe e cristã, né? Fazendo piada com mortes, com sangue derramado no Rio de Janeiro. Ela se esqueceu que Jesus Cristo foi morto e torturado, sem ter direito de defesa. Foi crucificado como bandido, ele foi morto como bandido. E a primeira pessoa que ele salvou foi um ladrão que estava no lado dele. Ele não dizia que bandido bom era bandido morto. E, para ele, não tinha diferença de bandido pobre ou rico. Já para a extrema-direita tem. Ela chama o Lula de bandido, tem vários vídeos dela chamando o Lula de ladrão, que faz vergonha votar no Lula, que é um ladrão, e que o Bolsonaro é honesto. E ela está comemorando a morte de mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro. Ela é uma vereadora do PL, se não me engano, de uma cidade do Pará, e que quer ser candidata a deputada federal. E se diz defensora dos animais, né? Mas, na verdade, eu acho que ela não viu que o Castro, o governador do PL, que o Rio de Janeiro é governado pelo PL, tem os senadores de lá são do PL, a bancada do Rio de Janeiro, 11, são do PL, e o PL manda no estado anos e anos, e é quem deixou a violência e o crime organizado crescer no estado. Ela acho que não viu a ação que está no TSE, inclusive a relatora já votou pela cassação do Castro, de 27 mil funcionários fantasmas. Isso para ela não é ser ladrão, não. É o quê? É um jeitinho brasileiro, assim como as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Bolsonaro, que ela finge em dizer que é um mito. Tem vários vídeos dela cantando para o Bolsonaro, chamando de mito, e dizendo que ele anda de moto e que o Lula anda de camburão. Essa é a que se diz cristã e que tem uma filha para educar e que disse que vai mostrar para ela que votou no mito, enquanto a esquerda vota num ladrão, segundo ela. E o Bolsonaro, que pegou o relógio e vendeu no exterior para fugir por causa do golpe que deu errado, e que seu advogado, o Assef, foi nos Estados Unidos comprar o relógio de volta para devolver à Polícia Federal. Para ela, é honesto. O Lula, que derrubou 22 processos de acusações que há mais de 50 anos tentam derrubar ele e o PT, para ela é ladrão. Mas o Bolsonaro, que com a ajuda da PGR engavetava tudo, não investigava nada, trocava o delegado, trocava o ministro, trocava o diretor para não ser investigado, para não ferrar a família dele, que ele dizia na reunião, aí para ela é honesto. Ou seja, é a hipocrisia bolsonarista de extrema direita. Se diz cristã e fazendo piada com a morte dos outros. Pois é, e percebam que assim é a extrema direita. Se diz cristã, mas comemora mortes. A morte, a prisão dos outros, o mal dos outros, mas quando chega para si, se fazem logo de vítima, que nem a Carla Zambelli lá na Itália, que nem o Bolsonaro com a tornozeleira,
que nem o Rodrigo Manga de Sorocaba, também afastado. Quando chega para eles, aí começa a se fazer de vítima. Para finalizar, perceba que ela quer sugerir que todo mundo de esquerda é bandido e que todo bandido é de esquerda. Na verdade, o Rio de Janeiro lá é dominado, quase todas as regiões, o Bolsonaro ganhou lá da esquerda. Lá só elege governador de esquerda. Diga aí, quantos governador do PT teve nos últimos 30 anos lá no Rio de Janeiro? De quando surgiu o PCC? Há quase 60 anos exige o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. E desde 91 tem o PCC em São Paulo. A esquerda não tinha chegado ao poder, nunca tinha chegado nem no Estado, nem para federal. Mas as pessoas gostam disso, de dizer que o bandido é o pobre. Não importa se o avião do tio de um senador está cheio de maconha, se o primo de um deputado está cheio de droga, se for de direita para eles, eles fingem que não estão vendo. Aí ficam fazendo chacota. Mas todo mundo tem filho, tem sobrinho, tem pai, tem irmão, tem parentes. E o mundo dá voltas. Tem um ditado do rabínico que diz: não olhe para o poço, para que o poço não olhe para você de volta. Ou seja, quem fica desejando o mal dos outros, desejando a morte dos outros, comemorando a morte dos outros, um dia pode chorar da sua própria vida. A morte, ela está sempre de olho. Todos nós estamos interligados. Não temos que desejar a morte de ninguém. Ah, ele é bandido? Ele pague pelos crimes dele. Ele é traficante? Ele pague pelos crimes dele. Não sou eu o juiz do mundo. A extrema-direita gosta de comemorar a morte dos outros, a prisão dos outros. Mas, eu já disse, o mundo dá voltas. O karma pega todo mundo.